Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de economia. Nós estamos trabalhando a parte de macroeconomia e dentro desse tema nós vamos estar trabalhando agora os agentes da economia. Dentro dos agentes da economia, nós debatemos as famílias, que elas representam todos os indivíduos da sociedade e são as detentoras dos fatores da produção, que é a terra, trabalho e capital. Então, dentro da terra, que as famílias são detentoras, temos os campos produtivos, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, e também as minas, onde é extraídos os minérios. Na questão do trabalho, o homem ele entra com a capacidade física, o trabalho braçal, e também a capacidade mental. E na questão do capital, as famílias são detentoras de máquinas, instalações, matérias-primas que ajudam no desenvolvimento das atividades. E aí, em outra ponta, dos agentes econômicos, nós temos as firmas, que elas utilizam esses fatores de produções, que são detentoras das famílias, e produzem bens e serviços. Então, as famílias devem receber remunerações pela utilização desses fatores de produção, como os salários, que é pago para os trabalhadores, os juros, que é pago pelo capital monetário, Então, muitas famílias constituem poupanças, dá para se dizer assim, onde os bancos pagam uma remuneração para essas pessoas por terem dinheiro guardado e, ao mesmo tempo, ela vende, faz os empréstimos e financiamento para quem necessita pegar capital. Lucros, então, todo o final do período, quando a empresa tiver o seu resultado, o sócio ou os sócios repartem os lucros que aquela empresa vier gerir nesse período, e também os aluguéis. Então, é a remuneração do capital físico daquelas pessoas que têm bens que colocam para alugar para empresas ou outras pessoas físicas, então compõem essas 4 rendas aí que compõem a renda das famílias. Então, as firmas, elas utilizam os fatores produtivos adquiridos para a produção de bens e serviços. E aí nós temos o produto agregado, que ele vai ser o quê? A soma de bens e serviços produzidos na economia em um determinado tempo. E a demanda agregada é a despesa das famílias com os bens e serviços produzidos. Então, aqui são algumas nomenclaturas utilizadas na economia, Então, quando você fala em produto agregado, vai somar todos os bens e serviços produzidos na economia em um determinado tempo. E a demanda é tudo aquelas despesas, ou seja, é aquilo que as empresas, que as famílias consumiram desses serviços produzidos pelas firmas, certo? Pelos bens e também pelos seus serviços. Dentro do fluxo circular da renda, tá? Então aqui nós conseguimos ilustrar como que funciona esse processo entre as famílias e as firmas. Então, as famílias são detentoras dos fatores de produção, que são repassados para as firmas e essas remuneram as famílias pela utilização dos fatores de produção, como nós podemos ver mais abaixo no gráfico ali. Então, aqui nós temos, no próximo slide, uma interpretação desse gráfico. Então, as famílias fornecem os fatores de produção para as firmas, que é essa linha interna, e na linha externa é a remuneração das famílias, ou seja, as empresas pagam por esses fatores de produção. No item 3, as firmas utilizam os recursos produtivos e produzem os bens e serviços. Aqui, onde tem essa linha acima ali. E na linha externa, bem acima, ocorre o quê? O pagamento, ou seja, o dinheiro recebido pelas famílias, que é gasto com os produtos e serviços. O dinheiro que as firmas recebem, pagam as famílias pelos fatores de produção e volta ao ponto de partida. Então, isso aqui é um fluxo circular, ou seja, é um fluxo que não para. As empresas, as famílias possuem os fatores de produção, que são repassados para as empresas, para as firmas, que elas remuneram as famílias por utilização desse fator de produção, como nós vimos ali a questão dos salários, de aluguéis, de juros, e com esses fatores de produção em mãos, as empresas produzem bens e serviços que vendem para as famílias, que pagam para as firmas
a utilização desses bens e serviços, né, o consumo desses bens e serviços, e voltando todo esse processo na estaca zero, né? Então é um fluxo que ele é constante. Nesta questão dos vazamentos e injeções, compõe o gráfico, mas isso aí são siglas, né? A gente pode acompanhar no lado que tem algumas letras, por exemplo, na poupança consta a letra S, imposto tem a letra T, são siglas utilizadas para uma fórmula que traz algumas informações dentro da economia. Não está dentro da nossa demanda trabalhar essa questão das fórmulas, tá? Mas eu trouxe aí a título de curiosidade, porque nos cursos de economia, né, na graduação, pós-graduações, dentro dessa parte do fluxo circular de renda, existem vários cálculos que podem ser feitos, que vai trazer muitas informações para os economistas tomarem alguma decisão, tá? Mas o que cabe a nós nesse momento é entender esse fluxo circular da renda, aonde é o envolvimento das famílias com as firmas, certo? Passando aí também agora para a questão do funcionamento dos sistemas econômicos. O funcionamento dos sistemas econômicos é um sistema de propriedade, de forma de decisão sobre a alocação dos recursos produtivos, de determinação de preços e demais mecanismos que caracterizam o sistema produtivo de uma sociedade e a distribuição dos produtos pelos agentes econômicos. Então, é um conjunto de relações que relacionam agentes econômicos e variáveis econômicas de modo a reproduzir o funcionamento da economia. Então, com esse conjunto de relações, é possível prever o comportamento da economia, em termos de evolução do produto e do nível geral de preços. Por exemplo, a partir de alterações em variáveis sujeitas a certos comandos, como, por exemplo, a mudança nas alíquotas, alterações na taxa de câmbio, ou variáveis sobre as quais o país não tem controle, como, por exemplo, o preço internacional da commodities. O que é commodities? O soja é um exemplo de commodity. Então, são matérias-primas, né, produzidas principalmente no setor primário, no setor do agronegócio, e que são vendidos para outros países, né? Hoje a gente tem a produção aqui na nossa região da soja, que ela é vendida, por exemplo, para a China, para a produção do óleo de cozinha, do nosso azeite, né? E existe um mercado. Hoje, a bolsas de valores também trabalham muito com a questão do soja. Então, nesse momento, podem estar já negociando a soja da próxima safra. Então, o mercado vai estipulando um preço sobre isso. Então, se a Bolsa de Valores dos Estados Unidos está pagando menos pelo soja, vai acabar interferindo aqui na nossa região, porque muitos produtores acabam vendendo esse produto de forma antecipada no mercado futuro, né? Então, estipula-se um preço, ele vende. Qual o risco de perder dinheiro, como qual o risco de ganhar muito dinheiro no dia que entregar o produto, porque lá, nessa data, vai ter um preço do dia também. E aqui nesse gráfico a gente consegue também ilustrar um pouco sobre esse funcionamento do sistema econômico. Então, olha só, nós temos um fluxo real, que são fluxos, que é as linhas internas, o fluxo monetário, que envolve a parte dos recursos financeiros, no caso dinheiro, e no centro a normatização e controle, que é bem na parte central. Então, quem compõe os elementos do sistema econômico? Então, temos os fatores de produção, como já vimos, né? Vimos que tem os recursos humanos, recursos naturais, capital, dinheiro, tecnologia. Os complexos da unidade de produção, bens, no caso, as partes industriais e serviços, e as organizações sociopolíticas, conjunto das instituições sociais, políticas, jurídicas e econômicas. Então, aqui, na verdade, o que ilustra esse gráfico aqui, ó? Nós temos ali embaixo o mercado de fatores de produção, que repassam esses fatores para as empresas, e na linha de baixo, na linha externa, a seta externa ali, ele representa o fluxo monetário, ou seja, as empresas pagam por esses fatores de produção, as empresas produzem os bens e serviços e recebem por esses bens e serviços. Tudo isso com o governo centralizado, porque o governo ele normatiza essa questão do mercado, ele tributa toda e qualquer operação com mercadorias e serviços,
Ou seja, o governo tem interesse em estar centralizado ali pelo fato de receber impostos, taxas referente a esse fluxo econômico, certo? E aí nós vamos falar agora um pouco sobre a taxa de câmbio. O que seria a taxa de câmbio? Ela é dada pela quantidade de reais para uma unidade de moeda estrangeira. Como exemplo aqui, hoje um dólar está valendo R$ 5,38. Se os agentes procuram muitos dólares, ou seja, vai aumentar a demanda, vai aumentar a procura e o preço vai subir. Quando tiver um aumento da taxa cambial, dizemos que temos uma desvalorização cambial. A moeda nacional, no caso real, teve uma perda no seu poder de compra. Então, para nós conversar um pouco sobre a questão da taxa de câmbio. Em 1994, quando foi criado o Plano Real, um dólar ele valia R$ 1 naquela época. Hoje, para te comprar a mesma unidade de dólar, para te comprar o mesmo $1, tu vai precisar desembolsar mais, ou seja, está precisando hoje desembolsar R$ 5,38. Quando a gente fala ali na questão, ó, quando tiver um aumento da taxa de câmbio, ou seja, esses R$ 5,38, ele é considerado a taxa de câmbio, que é o valor que tu precisa na tua moeda nacional para te comprar uma moeda estrangeira. Então, quanto mais tu precisar desembolsar reais para comprar $1, a moeda nacional, no caso real, ela vai perdendo valor, ela perde o seu poder de compra, ela é desvalorizada. Então, aqui, ó, quando tiver um aumento da taxa de câmbio, dizemos que temos uma desvalorização cambial. Ou seja, a moeda nacional teve uma perda no seu poder de compra. Então, se o valor do dólar começar a baixar, vai ser o contrário. Nós vamos ter uma valorização da nossa moeda. Agora, como a gente tem acompanhado nos últimos dias, essa oscilação do dólar, quanto mais o valor do dólar subir, ou seja, quanto mais reais nós temos tirado do bolso para comprar $1, nós estamos tendo um aumento da taxa cambial e uma desvalorização do câmbio, ou seja, uma desvalorização da nossa moeda, que é o real. Quando acontece um excesso de dólar no mercado, o preço cai. Aí acontece uma valorização cambial, ou seja, um processo inverso ao que nós vimos anteriormente, quando acontece uma demanda maior por dólar. Então, quando acontece um excesso de dólar, ou seja, quando existe uma oferta maior de dólar no mercado, o preço vai cair, vai ocorrer uma valorização cambial, então ocorre um aumento no poder de compra da nossa moeda nacional. E aí fica um questionamento para nós ver aqui, ó, o que pode mudar a demanda por dólares ou a sua oferta no mercado brasileiro? E aí nós vamos falar um pouco sobre as importações e exportações, certo? Então, os exportadores são aqueles que vendem mercadorias produzidas no Brasil para o exterior e, em contrapartida, recebem em moeda estrangeira. E para usar esse dinheiro no Brasil, precisam trocar por reais. Ou seja, vamos pensar que nós temos uma empresa e nós produzimos um produto X e vendemos para outros países. Como a moeda internacional em muitos países usada é o dólar, como exemplo, essa negociação que nós vamos fazer, nós vamos estar recebendo em dólar. Para nós poder utilizar esse dinheiro da venda aqui no nosso país, nós vamos ter que trocar esses dólares por reais. Então, as exportações aumentam, ocorre excesso de dólar no Brasil e a taxa de câmbio diminui. Ou seja, quanto mais as empresas brasileiras venderem para fora, mais dólares nós vamos ter dentro do nosso país e aí a nossa taxa de câmbio vai diminuir. Ou seja, o valor que nós teremos que pagar por uma unidade de dólar vai diminuir. Nós vamos ter uma valorização cambial e a nossa moeda está sendo valorizada, ou seja, nossa moeda está ganhando poder de compra. Mas temos as importações. O que são as importações? É a compra de produtos de outros países. E aí, nesse caso, precisa mandar dólares para fora. E por isso tem que trocar os reais pela moeda estrangeira. Se as importações aumentam, ocorre uma demanda maior de dólares no Brasil e faz com que a taxa cambial aumente.
A taxa de câmbio tem uma influência grande em toda a economia do país. É importante que o governo estabeleça regras para a determinação da taxa de câmbio. Então, assim, ó, se nas exportações nós estamos vendendo, né, então, qual que é a vantagem da exportação? A indústria brasileira está aquecida, a economia brasileira está aquecida, está gerando emprego, porque está tendo um mercado muito amplo lá fora. Então, está vendendo mais produtos e a venda desse produto gera entrada de dólares no país. Então, quando a empresa recebe esses dólares, ela troca pela nossa moeda, que é o real, para poder utilizar dentro do nosso país, para compra de matéria-prima, pagamento de funcionários, enfim, todas as despesas que a empresa tem. Isso é um lado positivo da economia. Mas também tem as importações. O que é importação? É quando acontece o processo inverso, onde as empresas, os brasileiros compram de fora do país. Então, se eu for comprar de outro país, eu preciso pegar o meu dinheiro, que é no caso em real, tem que ir no Banco Central, numa casa de câmbio, trocar por dólares para poder fazer essa negociação. Então, quando acontece essa procura maior por dólar, a tendência é que o preço do dólar vai subir, vai ter um aumento na taxa de câmbio e uma desvalorização da nossa moeda, porque a moeda estrangeira está tendo muito mais procura no mercado e aí acaba que desvaloriza a nossa moeda. Mas para que não ocorra uma disparidade muito grande entre excesso de exportações e excesso de importação, o Banco Central ele pode intervir de alguma maneira para poder manter esse mercado mais ou menos estabilizado. Então, nós temos os chamados regimes cambiais. Então, o primeiro deles é o regime de câmbio fixo, onde o Banco Central fixa o valor da taxa de câmbio, ou seja, ele vai fixar o preço do dólar. Tá? Então, nesse caso, o Banco Central tem que ter um bom volume de dólares para atender o excesso de demanda por divisas. Isso aqui que seria divisa nesse caso? Divisas é dinheiro, tá? É capital. Nós temos o regime de câmbio flutuante. A taxa de câmbio deve se ajustar-se de modo a equilibrar o mercado de divisas. O excesso de demanda elevará o preço da moeda estrangeira e vice-versa. E aí nós temos o regime cambial de flutuação suja. Esse é o regime que é utilizado na grande maioria dos países, inclusive no Brasil, porque é um regime que aceita a intervenção do Banco Central de forma a evitar a instabilidade, não permitindo grandes oscilações num curto período de tempo. Como nós falamos ali, acontece na grande maioria dos países e também no Brasil. O volume de exportações e importações pode afetar a taxa de câmbio no país, mas pode acontecer o contrário. O nosso câmbio pode ser desvalorizado por algum motivo externo, como, por exemplo, uma crise internacional. Nesse caso, um dólar passa a valer mais reais. E isso faz com que os nossos produtos fiquem mais baratos e os estrangeiros mais caros. Então, aqui nessa parte do regime cambial de flutuação suja, que pode o Banco Central, de que forma o Banco Central pode intervir para manter uma estabilidade, né? Não evitando grandes oscilações em curto período de tempo no mercado financeiro. Então, o Banco Central ele detém uma grande quantia de dólares. Então, se ocorre muita demanda por dólar e o preço começar a subir, o Banco Central tem como intervir e comprar mais dólares para poder atender essa demanda e tentar estabilizar o preço. Como também ele pode vender dólares para poder trabalhar com a questão do preço do dólar. Então, o Banco Central, quando necessário, ele faz a intervenção. Então, hoje, quem dita o preço do dólar é o próprio mercado, né? Então, cada dia, cada momento está tendo uma cotação nova do dólar, mas se for preciso, o Banco Central intervém. De que forma? Comprando dólares para poder ter bastante dólar, para tirar um pouco os dólares da circulação, ou quando vê que normalizou, ele pode vender, jogar essa quantidade de dólares que ele comprou no mercado novo para poder aquecer a economia e ficar balizando e controlando o preço do dólar. Como foi falado aqui também, ó,
não só as exportações e importações podem afetar a questão da taxa de câmbio, como também uma crise em algum outro país, uma crise internacional. É o que nós estamos passando hoje, nessa questão da pandemia do Covid-19, não está auxiliando muito que as economias dos países mundiais possam crescer, né? Então, hoje a gente vê que o dólar aqui no Brasil vem subindo muito, às vezes estabiliza um pouco, baixa, mas sobe mais. Por quê? A gente está passando, na verdade, uma crise internacional mesmo, onde os governos estão tentando, pelo menos, manter as economias aquecidas para evitar que possamos ter mais desemprego, mais empresas fechando, certo?